Ainda falando em Lajeado São José, ontem moradores do bairro Alvorada fizeram uma manifestação interrompendo o trânsito na Avenida Leopoldo Sander. O motivo é porque eles tiveram a luz cortada por uma determinação do Ministério Público de Santa Catarina. A ação do Ministério Público pede ainda a demolição das casas construídas de maneira irregular e que não estejam habitadas. A remoção, conforme o documento, deve ser feita pelo poder público, sob pena de uma multa por dia de R$10 mil, se isso não for cumprido. O promotor, que é o Eduardo Sens, que acabou de falar na matéria aqui, ele também falou pra gente explicando o motivo dessa decisão, já que o local é uma APP, uma área de preservação permanente que afeta diretamente o Lajeado São José. Põe o promotor no ar. A partir de denúncias recebidas pela Polícia Ambiental, o Ministério Público propôs em setembro desse ano 2020 uma ação civil pública. Nessa ação civil pública obteve a ordem de suspensão de qualquer tipo de construção e de desligamento da energia elétrica no local, através de um recurso no Tribunal de Justiça. São aproximadamente 15 casas que foram construídas no último ano na área de preservação do Lajeado São José. Lembrando que o Lajeado São José é o manancial de abastecimento público do município de Chapecó e essas residências, todas essas residências estavam construídas irregularmente sem nenhum tipo de sistema de tratamento de esgoto, ou seja, o esgoto era lançado diretamente no Lajeado São José sem nenhum tipo de tratamento, tanto o esgoto da cozinha quanto o esgoto dos banheiros. É bom lembrar que essas casas não vão poder ser mantidas ali. O Ministério Público requer na ação civil pública a demolição dessas residências, está tomando já as providências para que sejam todas retiradas do local. Havia, além dessas diversas residências, muito material de construção para novas construções. Inclusive algumas dessas edificações, o Ministério Público identificou que eram reserva de local, ou seja, a pessoa havia colocado uma espécie de uma pequena construção para reservar um local para futuro assentamento público pelos programas habitacionais do município. Isso é absolutamente irregular e o Ministério Público não pode concordar com isso em prol da defesa do meio ambiente e da sociedade. Situação delicada. Por que eu digo delicada? Porque tem a área de preservação, é lei, tem que ser cumprida a lei, como diz o promotor. É uma lei de décadas. Por outro lado, são pessoas que estão ali habitando. Em outro momento, são pessoas que ali investiram, de repente, o único dinheirinho que tinham. Só que para você investir, você tem que saber se o local pode ser investido. Tem tudo isso. Aí, nossa produção fez contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Chapecó e fomos informados que a situação está sendo verificada e que o CRAS do bairro Cristo Rei está mobilizado para atender as famílias envolvidas e buscar uma equação final de toda essa situação. Buscar resolver de forma equilibrada o problema. Uma dica boa para tudo isso é não deixar começar o que está errado em área de preservação ambiental. Quando tem a primeira edificação que começa a se formar numa área que não é permitida, já tem que ser barrada a primeira. Porque se você abrir o precedente para ter a primeira edificação que entra de maneira errada, vai vir a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, a 20ª, a 30ª, a 100ª. E daí vira uma situação disso aqui. Aí tem que ter cuidado porque envolve pessoas. Tem que ter respeito com o cidadão. Tem que ter esse respeito. Mas tem que ter o respeito também com a lei e com a proteção, porque estamos no Lajeado São José, grudadinho, e falta água na cidade. Então, vamos aguardar. Mas a fiscalização inicial é a solução para tudo isso.